5 favoritos do mês que passou são esses 2 produtinhos aqui. Esse livro, Querida Tia, o maior festival de dança do mundo. Olá, eu sou Bia Pamplona, por trás do Corra por Amor no Insta e no TikTok, e estou começando o meu caminho no YouTube. Eu sempre gostei muito de assistir favoritos do mês, e como hoje é dia 1º de agosto, eu pensei, gente, acabou de acabar o mês, e eu já tenho que fazer meu segundo vídeo pro YouTube, por que não fazer um favoritos? A ideia deste quadro aqui no meu canal, por enquanto, vai ser compartilhar favoritos de 5 categorias diferentes do mês que passou, enquanto também eu compartilho um pouco como um diário resumido de como foi o mês. Porque eu acredito que através dos favoritos virão histórias que passaram com eles. Então vamos lá para a primeira categoria, que é beleza. Por favor, gente, percebam como o meu cabelo está cabelando. Olha isso aqui. Pra quem não sabe, eu há cerca de 2 anos, setembro de 24, virei ruivaça. E aos poucos, desde o fim do ano passado, eu já tô voltando pra minha cor natural, que é a raiz, tá vendo? Porque em outubro eu tenho um casamento muito importante e eu queria estar com o cabelo já natural pra usar um vestido que combinasse com o cabelo natural. E depois veio a notícia de que morarei fora, então eu tenho que estar natural, porque lá não teremos nem dinheiro, nem tempo pra ficar pintando o cabelo, né, gente? Mas assim, eu amei ser ruiva e eu sempre estou apta a uma mudança de cabelo. Eu já tive cabelo muito curto, cabelo liso, de prancha, franja, mas eu acho que o mais radical foi ser ruiva. Porém, eu faço muito esporte, né? E na corrida a gente não só sua, tipo, tem todo a degradação do cabelo, principalmente das pontinhas, com o suor, mas também a gente pega sol. Então sempre é uma questão, tipo, qual produto usar enquanto tá correndo, porque, por exemplo, eu adoro meu cabelo com óleo, mas o óleo com o sol, inclusive isso quem me ensinou foi o cabeleireiro do meu ruivo, ele pode ter o efeito de fritar o cabelo. E aí, em vez de você tá nutrindo, você tá, tipo, só piorando o seu fio. E aí, esse mês, uma marca muito legal nova de empreendedoras garotas como nós enviou 2 produtos maravilhosos que eu acho que é o sonho de qualquer atleta que é vaidosa. São esses 2 produtinhos aqui. Eles são um pré e um pós-treino para nossas madeixas. O número 1 é de proteção, fluido de proteção capilar pré-treino. E o 2, leave-in capilar proteico pós-treino, de recuperação. O número 1, que ele tem cheirinho de capim-limão. Então, diferente da maioria dos produtos que muitas vezes tem um cheiro mais adocicado, ele é, tipo, 100% refrescante, o mesmo cheirinho dos 2. E olha como o meu cabelo está. Tem uma semana que eu tô usando ele, então eu já usei ele em 3 lavagens. E eu acho que ele está fazendo milagres. Ainda na categoria de beleza, gente, vai ser muito difícil escolher uma coisa só. Eu acho que como é a primeira vez, eu tô com vontade de falar de muita coisa, mas eu vou falar de mais um de beleza, tá? É niacinamida da Simple Organic. Eles estão de carinha nova, então esses são os novos potinhos. Antes eles eram mais larguinhos e transparentes, então você via a cor do produto. Esse aqui era azulzinho. E eu já usei ele há anos atrás, mas eu não lembrava quão bom era. Ultimamente eu tava muito no básico, só hidratante, protetor e lavar o rosto com bom sabão. Acontece que em julho eu me casei. E aí eu fiz algumas coisas de beleza de preparação, bem poucas. E uma delas foi fazer a sobrancelha, que era o sonho da minha mãe. Mas era mesmo. Porque eu não fazia desde antes da pandemia. É muito louco como a gente dividiu a nossa vida pré e pós-pandemia, né? Mas não veio ao caso. Então, depois de 2020, 2021, eu nunca mais fui em alguma profissional fazer a sobrancelha. Eu só, tipo, tirava pelinhos que me incomodavam. Mas eu tenho algumas falhas bem visíveis, assim. E aí tá, daí eu fui fazer a sobrancelha, amei o resultado, porém ela fez com fio. E, gente, eu nunca tive... Eu tenho espinha, eu tenho cravo, mas eu não tenho na testa, nunca. Eu tive uma reação na testa que vocês não estão entendendo. E aí depois, cheia de bolinha, fiquei toda pipocada na testa. E aí depois eu fui no meu retorno do Botox, esse foi outro procedimento que eu fiz. E aí a profissional falou, eu já sei então o que aconteceu. Ela passou o fio e a sua pele reagiu com bolinhas e daí inflamou. Tem um nome pra isso. Vou pesquisar e colocar aqui, calma. Daí deu uma acalmada com pomada, e aí eu vi uma blogueira que eu gosto muito, indicando niacinamida para bolinhas no rosto. Fui lá, né, na mesma semana e comprei, porque eu não queria nas fotos do casamento estar cheia de bolinhas na testa. Usando de manhã e de noite desde então, deve ter uns 20 dias que eu tô usando. Maravilhoso. Já tá outra pele. Dá um glow e fecha os poros. 10 de 10.
Já que já entramos no assunto casamento, vamos para a categoria 2, que é momento do mês. Gente, é óbvio que eu não poderia falar de outra coisa, né? Vamos falar sobre o meu casamento. Foi um sonho. Como a gente decidiu, eu contei, né, pra vocês, em março, toda essa mudança de vida, em março a gente decidiu que a gente iria casar e eu não queria deixar de comemorar esse momento, porque muito provavelmente no futuro a gente faça uma grande festa, uma grande comemoração, mas a gente não sabe quando a gente volta, o que que vai acontecer depois que acabarem os cursos, em que momento de vida a gente vai estar. Então eu não queria deixar de comemorar esse momento. E aí a primeira grande ideia, que foi de uma amiga minha, essa dica, foi de chamar um juiz de paz. Se vocês puderem e tiverem essa opção, façam. Número 1, que pra gente foi muito legal, porque aqui na cidade onde eu moro, aos sábados os cartórios não abrem. Então a gente teria que casar em dia de semana se não fosse com a opção de juiz de paz. Mas alguns queridos nossos e família moram em Curitiba, então pra eles virem no final de semana seria muito melhor. E acabou que encaixou perfeitamente ser um juiz de paz. E ao mesmo tempo, os meus pais estavam reformando essa casa. Então, alinhou tudo e a gente fez a abertura da casa como sendo o nosso casamento. A ideia era que seriam só nossos pais, amigos muito próximos, padrinhos e tios. E assim, foi a escolha perfeita. Óbvio que eu queria chamar mais pessoas, mais amigos, o Bruno também, mas não era o momento e também não ia dar pela correria. Foram 20 pessoas contando com nós dois, e eu acho que foi um número perfeito, mas já seria um evento grande, sabe? Em 3 meses eu fui resolvendo tudo, gente. Vestido. Eu procurei na internet, comprei uns 3, 4, chegava, eu já devolvia. Até que eu cheguei no perfeito, que foi o da Ingleses. A única coisa que eu fiz foi abrir as costas. De resto, eu não precisei fazer nenhum ajuste. Sapato, eu testei 2, também comprei online, porque daí eu podia devolver. O segundo caiu como uma luva, sapatinho de cristal. Fui atrás de florista, de um bom chefe. Fotógrafa, eu tava muito em dúvida, gente, se eu pegava fotógrafo ou não, porque tudo isso é um investimento, né? Mas graças a Deus que eu peguei fotógrafo, porque olha essas fotos. Toda vez que a gente abre, e ela ainda fez um vídeo, então toda vez que a gente abre o vídeo ou o álbum das fotos online, dá vontade de chorar tudo de novo, porque foi, sem dúvidas, o momento mais emocionante da minha vida, assim. Eu acho que não teve uma pessoa que não chorou. Até a esposa do juiz de paz que veio, chorou, gravou tudo e depois enviou pra gente os vídeos. Outra coisa muito legal do juiz de paz é que em casa você pode fazer a cerimônia como você quiser. Então a gente fez entrada com os pais, a gente pôde ler nossos votos. E foi nessa hora que o mundo desabou, tá, gente? Porque era chororô de lá pra cá. Meu Deus! Foi muito emocionante. E o dia, assim, tava chovendo, mas eu acho que isso uniu todo mundo dentro de casa também. A comida tava perfeita, a decoração, as flores, eu tava, assim, radiante. E o Bruno também. Melhor impossível, sabe? E uma dica que eu acho que eu dou é: não deixe de fazer tudo que você gostaria, por menor que seja o casamento. E a segunda dica é bons profissionais. Porque, por exemplo, o meu cabelo, eu decidi o que eu ia fazer 2 dias antes. As flores, a gente só decidiu quais flores de fato seriam na semana do casamento. Mas tendo bons profissionais e profissionais que se encaixam com o seu gosto, a chance de dar erro é muito menor. Vou deixar aqui um trechinho do vídeo para vocês viverem um pouquinho disso com a gente. Vamos continuar, né? Depois eu posso falar mais sobre o casamento se vocês tiverem vontade. Categoria 3. Moda. Sem dúvidas, essa peça aqui é um simples cardigan. Eu acho que é até meio lançamento da Letícia Michels, que é uma marca aqui de Joinville, que eu amo, também de empreendedora mulher jovem. Isso é outra coisa que faz meu coração feliz. E eu tinha comprado 2 roupas da marca em junho pra minha despedida de solteiro, mas eu acabei não usando, e aí eu fiquei com crédito, enrolei um pouco, e só semana passada que eu fui lá trocar. E ele tinha acabado de lançar essa coleção, que eu acho que, se eu não me engano, é tipo a segunda lã da marca. E que lã gostosa. Meu Deus, coisa macia, parece assim, casaco de vovó de quando a gente era criança, sabe? E eu acho que outra coisa que me encantou nele, além dele ser muito confortável, fofo, é que ele é vermelho. Eu tinha me esquecido que eu amava vermelho, tanto que na minha formatura do terceirão eu usei vermelho e eu estava assim, radiante. Gente, parei pra pensar agora, tem 10 anos que eu me formei na escola. Chocante. Voltando pro casaco.
Eu não sei quando que eu parei de usar muitas cores, sabe? Por exemplo, hoje eu tô com um vestido que eu amo. Ele é meio fada, assim, meio solto, borro, azul. Mas eu acho que o mundo corporativo, ele vai te moldando. Não só o mundo corporativo, né? Todos os ambientes que você anda te moldam em relação a gostos. E até, eu acho que eu falei isso no TikTok. O fato de eu voltar pra uma cidade menor, depois de morar numa cidade maior, a quantidade de referências e pessoas com estilos diferentes que você vê no dia a dia é muito menor. Então acaba que o seu repertório, inconscientemente, ele vai diminuindo. Eu acredito muito que a forma como a gente se veste diz muito sobre o que a gente quer dizer pro mundo e pro outro. E eu acho que nesses últimos anos eu fui entrando dentro de um padrão estético de roupa que eu nem percebia. Eu nunca deixei de tentar dar a minha carinha no look, por mais básico ou normal que ele fosse, mas eu acabei entrando num padrãozinho de cores, de recortes. E nesse um mês fora, eu já usei tantas outras roupas que eu tenho e que eu não usava há meses. Essa mudança também de você ver menos referências tem um ponto positivo que é você compra menos. Eu acho que nos primeiros 5 meses que eu voltei pra Joinville, eu fiquei impressionada como eu comprei menos roupa, como eu tinha menos vontade de ir, por exemplo, no shopping ou abrir sites de marcas, porque você não vê tanta referência, você não vê tanta coisa nova. Então não te traz tanto essa vontade louca de comprar, sabe? Então também tem um lado positivo. Mas esse é o xodó do mês. Categoria cultura. Peço perdão de antemão, porque eu também não vou conseguir escolher só um. Serão 2. Número 1, esse livro, Querida Tia, da Valérie Perrin, é assim que se fala? Ela é francesa, então acredito que seja algo nesse sentido. Eu já li os 4 livros dela. Água Fresca para as Flores. 3, Alguma Coisa de Domingo, vou colocar aqui. E agora esse Querida Tia que uma amiga minha me emprestou. E, gente, esse foi o livro que eu mais gostei dela. Mas hoje mesmo de manhã eu falei isso nos meus stories. E 5 amigas falaram, esse foi o que eu menos gostei dos 4. E aí eu pensei, o que tem de errado comigo? Isso me fez refletir, sabia? Porque eu acho que, na verdade, é mais sobre o momento que eu estou muito leve e presente, e acabou sendo uma leitura muito gostosa e prazerosa nessas últimas semanas pra mim, que eu acabei gostando muito do livro. Porque o que as pessoas me falaram? Eu podia cortar 100 páginas, eu podia tirar vários personagens. E talvez se eu tivesse lido quando eu tava na loucura do trabalho, arrumando casamento, me preparando pra mudar fora, saindo do apartamento, eu também tivesse pensado a mesma coisa. Mas não, eu li nessas últimas semanas que eu tô muito mais tranquila, com tempo de focar na leitura de fato. Então eu acho que é mais sobre isso do que sobre o livro em si. Mas de qualquer forma, eu vou resumir bem brevemente. Conta a história, é a sobrinha dessa querida tia. E assim como todos os livros dessa escritora, a história ela começa um pouco desconexa, com vários capítulos de pessoas diferentes, sempre uma personagem principal mulher. No fim, as histórias vão se conectando. Bem no finzinho, você descobre coisas tipo, uau, chocantes. Todos os livros dela têm mais ou menos esse enredo. E todos se passam na França, o que eu acho muito legal também. E a segunda coisa de cultura, sem dúvidas, eu não podia deixar de falar aqui desse mês. Eu fui na abertura do Festival de Dança de Joinville, que pra quem não sabe, é o maior festival de dança do mundo. Joinville tem a única sede do Balé Bolshoi fora da Rússia. Isso é uma coisa tão especial sobre a cidade, porque vem crianças do Brasil inteiro estudar aqui no Bolshoi. Muda a vida de várias famílias o fato do seu filho estar estudando no Bolshoi e querer se profissionalizar no balé. E aí isso também traz o outro fato de que a cidade cedia o maior festival de dança do mundo. E são 2 semanas do ano, eu lembro quando eu era pequena, nas férias de julho, muito frio, a gente amava ir na Feira da Sapatilha. Então, pra mim, tem muito esse teor de memória afetiva gostosa. Mas eu ainda sinto que são 2 semanas do ano que a cidade, ela vibra, ela vive, sabe? Tem ônibus de bailarinos pela cidade inteira. Como é que funciona? Durante as noites, cada noite é um estilo de dança, onde as apresentações e as escolas de dança do Brasil inteiro que foram selecionadas se apresentam para os jurados, para o público também, compra ingresso, né, pra assistir, e pra competir em cada categoria, primeiro, segundo, terceiro lugar. Porém, em paralelo, tem a Feira da Sapatilha, que acontece, que vende 1000 itens de balé, tem comida, e também tem os palcos pela cidade. Então, tem palco na Feira da Sapatilha, tem palco nos shoppings, tem palco em praças. Então, sim, a cidade vibra dança e música, é uma coisa muito legal. E ano passado eu não consegui comprar nenhum ingresso pra ir em nenhuma noite,
Mas esse ano, eu e as minhas amigas, a gente se programou há uns 3 meses, eu acho, tanto que eu tinha até esquecido a data, pra ir na noite de abertura, que sempre é uma noite muito especial, além da noite de gala e a noite dos campeões. Gente, a gente ficou boquiaberto. Foi lindo demais de arrepiar. Era um balé com 120 bailarinos e uma orquestra ao vivo de jovens, 80 jovens. Vocês conseguem imaginar isso? O espetáculo foi Dom Quixote, apresentado pela Escola de Dança Basileu França, se eu não me engano o nome. E a orquestra era dos jovens de Goiânia. Tinha momentos que a gente prendia o fôlego de tão lindo que foi. A bailarina principal e o bailarino principal, eu não sei nem falar. Ele tá na Austrália, no primeiro balé da Austrália, e ela no primeiro balé da Alemanha. Então você imagina o nível de excelência desses bailarinos. Foi lindo. E por último, acho que tem tudo a ver comigo, categoria esporte. Desse mês, nessa categoria, não vai ser um objeto, e sim um momento que eu vivi, que foi acompanhar o Bruno, meu marido, nos seus primeiros 21 quilômetros. Parênteses, eu já fiz 4 meias maratonas, então eu amo essa distância. Então, diferente de todo mundo que eu conheço, inclusive de mim, ele queria fazer os seus primeiros 21 quilômetros, né, que é uma meia maratona, pra quem não sabe, num dia qualquer, e não numa prova específica. Isso já diz muito sobre quem ele é, né? Ele é uma pessoa muito calma, muito centrada. E pra mim foi incrível porque eu pude acompanhar ele durante todo o percurso. A gente foi pra praia, pra casa de praia da família. E apesar de ter dado um sol lindo, a gente tá em julho, então super fresco. Assim, o clima perfeito. E eu nunca vi alguém tão calmo pra fazer 21 quilômetros pela primeira vez. Gente, se fosse eu, nem dormia direito. Eu acordei antes que ele e eu fui acompanhando ele de bike. Mas foi super legal. Eu fui de apoio, levei alguns géis dele no meu bolso, uma segunda garrafa de água também no meu bolso. Gravei tudo que eu podia, tirei fotos. Mais fotos do que se ele tivesse ido em uma prova, hein? Eu tava lá bem de esposa torcedora mesmo. Eu tava muito feliz por ele. Eu acho que por eu ser do mundo do esporte, eu sei a diferença que faz você ter os seus amigos, a sua família, o seu amor te apoiando e aplaudindo você num momento importante como esse. Esses marcos da corrida, como 10 quilômetros, 21 quilômetros, uma maratona, eles te testam de muitas formas. Então, muito além da resistência do corpo, a gente tá falando aqui sobre mente. Pensa, são quase 2 horas ali correndo, você, seus pensamentos, tudo que não passa na sua cabeça em 10 segundos. Então, agora você imagina em quase 2 horas. E sempre tem um momento que você quer desistir, é impossível dizer que não. Tá ali do ladinho dele e ver que ele concluiu com sucesso, em nenhum momento ele pensou em parar, que ele tava muito tranquilo de cabeça também, foi incrível pra mim. A gente já combinou que a próxima meia maratona vai ser juntos e lá fora. E é isso! Espero que vocês tenham gostado desse quadro. Se vocês querem ver nos próximos meses, me digam aqui. Se vocês sentiram falta de alguma categoria ou tiverem ideia de alguma outra categoria que eu possa acrescentar, eu vou ficar muito feliz. Espero que vocês me perdoem por não conseguir escolher um item de algumas categorias. E eu tô feliz demais com esse canal. Eu acho que o meu sorriso entrega, né? Um beijo e até a próxima semana.